Graça e paz para todos vocês. Aqui é o irmãozinho que os fala. Graças a Deus por essa pequena oportunidade que o Senhor tem nos preparado para essa noite, para que nós possamos estar sempre falando a palavra do Senhor. Tá? Eu sou muito agradecido por essa oportunidade que estou tendo hoje. Hoje eu quero falar com vocês um texto de João 15. A videira verdadeira, e é Jesus, tá? Então eu quero falar dela e deixar bastante coisa dela, falando sobre ela, os caminhos de Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que você pode conseguir tendo uma palavra dele, tudo isso ele está ali, ó, tudo de bom que tem no livro, está nesse texto. Então eu quero, antes de mais nada, dizer para você que esse texto não deve ser pregado, tá? Porque ele está na lei, esse texto aqui, tá? Então, eu creio que se você prega, você está com... que Jesus morreu para acabar com esse texto, tá? Acabar com as coisas da lei, tá? A lei que tinha na lei. O instituto de condenação e morte, que era Moisés, tá? Então ele morreu para isso, e nós não devemos, então, estar pregando, porque se nós formos pregar em cima desses textos que eu estou te passando aqui agora, é o seguinte, você está crucificando Jesus de novo, se você fizer isso, ou quem fizer, tá? Então, aí você já está sabendo, isso aqui é só para você aprender o caminho qual Jesus fez, tá? Mas aí, meus irmãos, é só para que você conheça aquilo que Jesus fez, aquilo que ele deixou, a época que ele veio em Deus homem, tá? Hoje Jesus é espírito, que Jesus morreu e ressuscitou, então é espírito, tá? Nós não devemos estar pregando nesse texto, tá? Então, aquele ditado, você deve perceber, nesse texto não devemos pregar. Então, é só um parecer, tá? Que eu vou deixar aqui para você, aqui esse conselho, opa, que é para mim aprender. Se você chega num lugar que o pastor ou o pregador esteja pregando, que ele está ou não sabe, ou está ignorando Jesus. Algum dos dois tá? E muitas vezes o sujeito até nem sabe, porque o sistema não te ensina nada que lhe interessa. Só que interessa a eles. Isso eles ensinam, tá? O que interessa você com Jesus, esquece. Esquece disso aí. Se algum deles falar nesse assunto aí, em primeiro lugar ele é expulso da igreja. Eles não aceitam, porque eles já não aceitam o evangelho de Paulo, porque não tem tanta brecha para que eles possam, a arrecadação que eles andam fazendo não pode ser feita. Então a gente tem que ir para frente e voltar para trás. Quer pregar o evangelho? Fala o evangelho que está nas 14 epístolas paulinas de Paulo. Tá? Começa lá em Romanos e acaba lá em Hebreus. Então é simples. Ali que é o evangelho qual Jesus passou para Paulo para que nós pregamos, tá? E conhecemos aquilo. Isso aqui eu estou te dando um conhecimento aqui hoje com a presença de Deus junto, tá? Para que você saiba quem é Jesus, quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele faz hoje ainda, o que ele faz. É só esses conhecimentos. E quando chegar lá no Evangelho de Paulo, você vai perceber, quando entrar em algum detalhe que você entender, você já vai começar a entender o que está escrito, que você já aprendeu aqui hoje. Hoje ou quando você tiver um pequeno tempo. Tá certo, meu irmãozinho? Nós vamos começar no texto aqui,
É João 15, o versículo do 1 ao 27 de João 15, viu? E diz assim, opa, peraí, eu estou apagando o trem tudo aqui, como é que pode um trem desse? E diz assim, o capítulo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Deve ser o agricultor na língua deles lá, não sei. 2. Toda vara em mim que não dê fruto, ele arranca, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais frutos. 3. Vós já estáis limpos pela a palavra que vos tenho falado. 4. Permaneceis em mim e eu permaneceis em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Glórias a Deus, né? 6. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca, todas as varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Quer dizer que se não dá fruto não serve para nada, né? A gente fica velhaco com pequenos detalhes, né? Se não dá fruto, então não tem utilidade nenhuma para Deus, tá? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Tá entendendo o que eu já disse aqui nesse versículo? Se a palavra dele estiver em nós, você pode pedir o que você quiser. Isso aí é pedir em oração, ali em silêncio, você e Jesus. Aí você vai deitar, ajoelha em oração, não precisa estar gritando, fala só em pensamento, porque a Bíblia diz que Deus procura os tais que adoram em espírito e em verdade. Não diz que você está gritando nada não, você pode estar falando em silêncio porque o Espírito está dentro de você. O que você está falando, o Espírito está sabendo o que você está falando, e o Espírito que é o dele. Então, por isso não tem como a gente mentir para Jesus, tá? Não existe como. Porque o que faz nós movimentar é o Espírito dele que está em nós. Como é que você vai mentir para ele? Não tem como, tá? Então, é só um aprendizado aqui para que nós não perdemos o foco da coisa, tá? Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Jesus que está dizendo, né? Se você pregar bem o Evangelho, você vai continuando a ser discípulo do Senhor Jesus. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Jesus está dizendo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerdes no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço
no seu amor. 11. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Glórias a Deus, né? 12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está falando com o discípulo dele, né? Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelo seu amigo. Às vezes um amigo, até para a filha às vezes é difícil, né? Imagina com um amigo. Hoje não tem mais essas coisas. Antigamente tinha amigos, né? Hoje não tem. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Coisas que passou para eles, né? Conhecer. 16. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vade e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, Ele, em meu nome, Ele vos concederá. Então você pedir, você tendo esses mandamentos do Senhor Jesus, se você pedir para o Senhor, Ele vai te conceder aquele pedido que você fez, tá? Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardardes a minha palavra, guardarão também as suas. 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. 22. Se eu não viera e não lhe falasse, não terias pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odia a mim, odia também o meu Pai. 24.
se eu entre eles não tivesse feito tal obra, quais nenhuma outro fez, não teria pecado. Mas agora não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita nas suas leis. Odiaram-me sem causa. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. 27. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Oh, glória, né? Dizendo aqui que Deus está com ele, Deus o princípio, que também está dando testemunha dele. Às vezes, a pessoa quer dar um testemunho, mas acontece que está dando um testemunho errado, coisa inútil. Você tem que dar um testemunho quando aquilo que você recebeu seja completo. Foi dado exatamente o que você pediu, até além daquilo que você pediu, você recebeu. Aí você dá um testemunho, mesmo. Ela está com uma dorzinha de cabeça, ela passa, não sei quem ela me curou. Você toma cuidado, que quem cura é só Jesus, tá? Ninguém faz cura nenhuma. É se Jesus permitir. Hoje parou aquele negócio de a gente orar para o outro. Você pode fazer o seguinte, ensinar para quem está precisando de oração como orar. Porque se você está orando pedindo Jesus para ir lá, para salvar aquela pessoa, tirar aquela dor da pessoa, ele está lá dentro também. Então, quer dizer, precisa, é a pessoa que está pedindo oração, simplesmente saber orar. Como eu vou orar? Conversa com Deus como fosse seu pai, minha filha. Conversa com ele, pede misericórdia. Vê o que você está precisando, o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Isso é você e Jesus. Se ele não tiver fé, você pode ver na Bíblia que a maioria dos profetas que fizeram algumas curas, fizeram cura porque a pessoa tinha fé ao suficiente para se curar. O próprio Jesus, algumas pessoas que ele curou, ele vinha e falava, não, a sua fé te curou. Quer dizer, não foi nem Jesus falar, porque ele tinha fé para aquilo ali. Se você não tiver fé em Jesus, não adianta você pedir nada. Ele fala para os discípulos deles que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, parece que é a semente menor que existe, tá? Do tamanho de um grão de mostarda, eles pediam para uma moreira sair da terra e se plantar lá no meio do mar, e ela iria, pela fé, ele pedindo. É o próprio Jesus disse, tá? Se você tiver fé o suficiente, ela sai e vai lá e planta onde você mandou. Mas acontece que você precisa ter fé. Se não tiver fé, não tem nada com Jesus, tá? A fé pertence a Ele. Ele dá para quem Ele quiser. Tem pessoa que não tem fé porque não deu ou não pediu. Tem pessoa que tem fé porque Jesus deu. E as coisas acontecem para ele por causa da fé que está nele. Vamos dizer, por exemplo, tá, para você entender. Quando o anjo veio falar com a Maria para receber o Filho de Deus, que é Jesus, ele falou para ela uma vez. O que ela fez? Ela creu na palavra. Foi por isso que ela recebeu Jesus. Porque ela creu na palavra que o anjo falou com ela, tá? A Isabel, a mulher de Zacarias, que é a mãe de João, João Batista, lá para trás eu falei dele, a mesma coisa. Porque ela creu na profecia, tá? O profeta, ela acreditou naquilo ali. E ela já tinha passado já da idade de ter filho, e o Zacarias também, que é o pai dele. Então, quer dizer, já estavam dois em idade avançada. Mas eles receberam o filho.
6 meses antes de Jesus nascer, ele nasceu. Porque ele ia na frente de Jesus para preparar o caminho do Senhor. Então muitas vezes a gente fala, hoje, a fé praticamente é tudo. A fé que eu falo é a fé em Jesus, tá? Jesus, Deus, é a mesma pessoa. É a fé neles. Se você tem essa fé de verdade, fé mesmo, normalmente tudo que você desejar no seu coração, a coisa começa a acontecer. Você fala, eu nem pedi nada, como eu estou sendo abençoado? É porque Jesus está vendo aquilo que você está fazendo. Você acha que não está fazendo nada, mas para ele já acha que você está fazendo muito. Só de você estar andando no caminho do Senhor, você já está adiantando um bocado, porque queira assim, queira não, hoje você vai escutar uma coisa, você vai crer, amanhã você escuta outra coisa, você vai crer, depois de amanhã outra coisa, você vai crer. Chega uma hora que você já está cheio de fé, tá? Para que possa conseguir todas as coisas. Então é uma coisa que eu vou falar para você. Vale a pena correr atrás, estudar a Bíblia, buscar alguma coisa na Bíblia, porque é muito bom, tá? A fé remove montanha. Graça e paz para todos vocês. Até a próxima.